Olá pessoal, vamos começar mais um desenho e hoje nós vamos fazer um mangá. Vamos que vamos? Então vamos lá. Vamos começar a puxar o traço. Sempre de cima para baixo, igual eu costumo falar para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu lembrei agora para passar para vocês. É legal você pegar uma caneta Bic, cor preta, e desenhar. Muito legal, fica bom. Joia. Ocorre que tem um pequeno porém com a caneta Bic cor preta ou qualquer caneta cor preta. Ocorre que com o tempo, devido eu acredito que seja a composição da tinta da caneta, vai ficando roxa. A tinta da caneta vai ficando roxa. E aquele desenho que você fez em preto, com o tempo, não vai ser mais preto. Vai ter uma cor roxa no lugar da cor preta. Portanto, para treino, para um exercício, a caneta azul vai ser legal, você vai fazer o seu traço, o seu desenho, beleza. Mas para você guardar, para pôr no seu pastifólio ou portfólio, não vai dar certo. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: qual a diferença do pastifólio e do portfólio? O pastifólio, ele é uma pasta que você vai, ela vem com, o nome da pasta já é esse mesmo. Se você for na papelaria e pedir, eles já sabem até qual pasta que é. É uma pasta que vem com cada página separada da pasta vem um plástico para você guardar o desenho ali, né? Então cada página tem um plástico vazio que você vai pegar o desenho e guardar ali. Esse é o pastifólio. Ok? Então pastifólio e portfólio não é a mesma coisa. E eu fiz o seguinte com esse desenho. Eu fiz o seguinte. Eu deixei esboçado já o desenho no esboço para nós ganharmos tempo. Mas vai haver alguns momentos onde novamente eu vou abrir aquele espaço para fazer um exemplo da construção do personagem, deste mesmo personagem que eu estou criando, que eu estou fazendo aqui. Criando não, porque ele já existe, né? E que eu vou fazer uma montagem do esqueleto dele. Ok?
Vamos fazendo sempre de baixo para cima, igual eu costumo dizer para vocês, né? Daí vamos puxar primeiro as linhas, deixar as linhas semi-prontas do personagem. Eu acho que já dá para vocês saberem quem é, né? Eu acho que já dá para saber. Aqui ele tem uma peça mais ou menos assim. Eu vou tentar fazer semelhante dentro do que eu lembro. E outra coisa interessante que eu percebi, que na testa dele esse objeto que ele usa na cabeça dá a impressão de ser um olho, né? Será que vocês já sabem que personagem que é? Tá. Bom, eu acredito que já deu para perceber mais ou menos qual personagem que é. Mas vamos em frente. Conforme eu for puxando, vai esclarecendo, o desenho vai ficando evidente e vocês vão acabar descobrindo qual é o personagem. É ele mesmo, você acertou. Se você falou que é o Yu-Gi-Oh, você acertou. Bom, pelo menos está parecendo que é, né? Pelo menos está parecendo o Yu-Gi-Oh. Tá aí. Tá começando a parecer o Yu-Gi-Oh. E ele vai estar com um cartão aqui, mostrando o cartão. Uma palavra referente à exposição que está o nosso desenho. O desenho que nós estamos fazendo, que é em plano médio. O desenho está em plano médio, ou seja, da cintura para cima. Todo desenho que você fizer que o personagem aparece até a cintura, vamos dizer assim que é melhor, é denominado no plano de imagem, nos planos de imagens, é denominado plano médio. Então, o personagem que nós estamos desenhando está em plano médio. Ok? Plano médio. Agora vocês já sabem do que se trata hoje, a respeito do que é a nossa arte de hoje. Falando do que? Do que ela está falando? De personagens que aparecem até a cintura em qualquer desenho, nos planos de imagens, são chamados de desenho em plano médio, ok? Tem mais uma observaçãozinha que eu queria fazer para vocês.
Caso vocês queiram em algum momento desenhar com uma canetinha Bic ou caneta esferográfica, não precisa ser Bic não, Bic, não precisa ser Bic, qualquer caneta esferográfica, ela também ela mancha, tem lugares que ela vai cair um pouco mais de tinta, e caso venha você coloque a mão onde caiu aquela porção, que nem aqui por exemplo, onde caiu a porçãozinha de tinta, você raspa a mão, vai fazer um traço diferente no teu desenho. Portanto, o que a gente pode dizer que uma caneta esferográfica não é uma caneta adequada para você desenhar. Para você fazer exercício, até pode ser, vai ajudar bastante. No entanto, você corre o risco do seu desenho ficar todo marcado. Ok? Eu vou daqui a pouco, eu vou afastar um pouquinho a câmera para poder pegar melhor todo o desenho. Tá aí. Dá para ver melhor agora, né? Ok? Mas para a gente continuar fazendo e ficar mais nítido para vocês, já que a caneta Bic ela tem um traço fininho, e eu fiz questão de fazer com ela com um traço fininho, porque aí dá para mim puxar um acabamento, ok? Então eu afastei novamente a câmera para que você possa ver os traços com mais nitidez. Aliás, agora vai dar para ver com mais nitidez, né? Tá aí. Tá aí, dá pra ver, né? Legal. Bem nítido. Bem nítido. Ok? E agora sobrou um espaço aqui. E eu vou colocar mais um. Vamos ver se vocês vão adivinhar qual é. Bom, acho que de cara assim já vai ficar fácil, né? Vai ficar muito fácil. Porque o traço dele é irreconhecível. Ó a manchinha que eu falei pra vocês. É essa daqui, tá vendo? Ó. Se eu passar o dedo, ó, esfregando, tá vendo aqui, ó? Ficou no meu dedo. Se eu esfregasse o dedo, ficaria no dedo. Portanto, não se aventurem a fazer um desenho que vocês vão considerar como um desenho para você guardar ele depois com caneta esferográfica. Não vai dar certo, ok? Fazer um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo aqui, ok? Vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo. Aí. É isso mesmo, pessoal. Acho que vocês já descobriram quem é. Eu acho que vocês já descobriram quem é.
Olha. Quem será que é, né? Estamos aqui já com uma parte já pronta, né? Vamos deixar a arte final bem adiantada para depois, no momento que precisar jogar a cor, já está pronta, ok? Eu adiantei a arte finalização para que o vídeo não ficasse muito extenso. Então adiantei o vídeo e a gente vai deixar o desenho, nosso desenho já com a arte final bem adiantada, ok? Temos aqui o personagem. Mas passou a canetinha, agora passa a caneta, outra caneta. É o seguinte, quando você faz isso, algumas linhas que você criou com a ponta fina, caneta ponta fina, ela vai permanecer em alguns lugares, você vai deixar ela permanecer, ok? Para que você tenha o que? Uma qualidade de traço, uma estética no seu desenho. Então é por isso que a gente faz com várias pontas de canetas. Geralmente, se for por exemplo, uma pin-up, ela vai ser 01, 02, 05, 06, de acordo com o traço que você está desenvolvendo para deixar o seu desenho com uma estética agradável. A gente vai escurecer a camisa do personagem.
Se você conseguir dar uma tonalidade, essa canetinha aqui, ela ajuda muito você fazer uma tonalidade no seu desenho, tá? Ela ajuda muito, ok? É uma caneta já adequada para você desenhar, e ela dá essa vantagem de ser ponta fina e ponta grossa ao mesmo tempo, onde você puxa. É lógico que dentro de uma medida de ponta fina, ela não vai chegar numa extensão de ponta, numa extensão não, num formato de ponta que você chegue próximo a uma ponta zero, né? Não vai, mas vai te dar uma qualidade legal, um traço maior, grosso, fino, extenso, e dá para fazer sombra. Se você inclinar ela vai dar esse efeito aqui, ó. É a caneta Visa Aquarelle, é da Bic. Você acha ela em vários locais de materiais escolares e lugares que vendem materiais para desenho. Ok? Vamos deixar essa sombrinha aqui desse jeito. Eu acredito que vai ficar legal. Ok? Aqui em cima a gente busca uma ponta mais, um formato mais assim. Aqui vamos fazer uma sombra também, mas como ele é de outra cor, é melhor a gente só mexer na parte de dentro aqui, em alguns pontos, porque depois a gente pode jogar, por exemplo, um amarelo, aqui vem, e joga o amarelo. Ok? Aqui também você pode jogar a cor amarela também, ó. Tá. E aí você vai colorir o desenho. Mas eu acho que você primeiro, antes de qualquer coisa, dá a arte final no desenho. Você deixa uma qualidade aqui na cor que você vai querer que o seu desenho tenha. Aqui também pode passar mais embaixo, aqui e aqui. Ok.